Gente, eu estou tendo o privilégio de fazer uma visita especial hoje a um grande nome do futebol brasileiro, por que não dizer do futebol mundial, já que o mesmo foi campeão mundial de clubes por um dos times mais consagrados do Brasil, que foi o Flamengo. Antônio Nunes, mais conhecido como Lico. Lico, eu estava lendo uma reportagem de um escritor português que ele diz o seguinte: o homem é do tamanho do seu sonho. E vendo a sua história, aquele menino que engraxava sapato, vendo a televisão, assistindo alguns jogos e pensando, eu um dia estaria aí. Conta pra gente desse sonho. Você chegou o teto máximo do futebol, campeão mundial de clubes pelo Flamengo. Eu tive a felicidade, né, de sonhar quando garoto, né, em Graxate, de ser um grande jogador de futebol, de jogar numa grande equipe, né, e para isso se realizar a gente tem que ter perseverança, tem que ter determinação, tem que ter muita coragem, ousadia de enfrentar algumas barreiras, né, porque a profissão ela é um pouco muito lado físico, né, pessoal, e você se machuca muito. Você tem que ter a felicidade de não se machucar gravemente, né, durante a carreira. E depois de alguns anos jogando aqui em Santa Catarina, veio essa minha tão sonhada, né, realização, que era jogar numa grande equipe do futebol brasileiro. E aconteceu de eu ser contratado pelo Flamengo e jogar, né, numa equipe que eu analiso sendo uma das melhores equipes do futebol mundial, depois de Santos de Pelé, né, que foi um time, né, fantástico, assim como foi... Campeão mundial também, né? Também. Engraçado, eu estava percebendo aqui da tua história que foi muito rápido, né? Você entrou no futebol profissional com 20 anos e aos 30 anos já estava campeão mundial, né? E na época, com 30 anos, a imprensa, né, falada, escrita, ela já te dava um jogador como um final de carreira, né, encerrando a carreira. Você, perto dos 30, você já não tinha tanta, assim, moral para discutir um contrato, porque já estava... O mercado já começava a fechar portas, né? E eu... Por incrível que pareça, aos 30 anos eu fiz o meu melhor contrato na minha carreira no Flamengo, e aí teve algumas propostas de alguns outros clubes, mas eu queria mostrar que o que valia para o jogador de futebol era a idade fisiológica, não biológica, né? Lico, por chamar de Lico, porque assim nós conhecemos através do futebol, era o Lico, amigo do Zico, jogaram junto há muito tempo, né? O Flamengo estava com 44 anos que foi campeão mundial, né? Aquele time foi o melhor da história do Flamengo? Ou houve uma mudança muito grande, uma decadência nos jogadores, porque o Flamengo até agora não conseguiu mais essa façanha de chegar a ser campeão mundial, né? Eu penso que o Flamengo da época, ele trabalhou, né, dentro de campo para ser o melhor, porque você tinha uma liderança de um grande jogador que era o melhor do mundo na época, que era o Zico, que tinha uma noção, e esse pensamento dele de ser o melhor jogador, ele passava para todos nós que nós tínhamos que enfrentar os melhores para nós ser o melhor. E foi assim que a gente enfrentava os adversários, como enfrentamos o Liverpool, sem querer respeitar demais, e sim... 3-0, afinal de contas, uma vitória fantástica. Colocar o nosso futebol sempre em primeiro lugar. A gente vê hoje que os grandes nomes do futebol, por exemplo, esses meninos que estão chegando, essa garotada aí, parece que eles estão com a chuteira muito alta, ganhando muito dinheiro, porque é bem diferente da tua época, né? Eu acredito que sim, era bem diferente a questão do financeiro, né? Hoje o financeiro está à frente e o coração está um pouco mais atrás, ou seja, o jogador hoje não está mais pelo coração, pelo amor camisa, e sim pelo patrocínio, pelo que manda o empresário dele, né? Mudou bastante, né, na verdade. O futebol ele deu uma guinada totalmente ao contrário do que se imaginava, né? Que era amor, que era garra, nação, que era a luta pela camisa, né? Então isso ficou um pouco
esquecido, né? Hoje o jogador iniciando a carreira, ele já está sendo negociado por milhões de euros, uma fortuna, né? E aí ele já, o pensamento dele, daquilo que ele pensava em querer ser, em querer chegar à seleção, ele vem, mas se der Deus, se não der, não há uma demonstração assim de luta, de amor, sabe? Então, então acho que está faltando vamos dizer assim, um consentimento, né, de consciência, de orientação dos próprios dirigentes, treinadores, né, que passem para esses jogadores mais novos da importância que é vestir a camisa da seleção brasileira, o que ela representa como pátria, como, né, orgulho, e que era antes, cada um de nós tínhamos isso, essa busca, e então deixou de um pouco assim de existir, sabe? Então eu acho que está faltando mudar um pouco o conceito da forma de se pensar sobre quem vai ser convocado e fazer algumas ponderações a respeito da importância que existe em vestir a camisa. Pegamos um chocolate da Argentina agora, terça-feira, 4-1, né? Isso já é um alerta, né? Um alerta. Eu quero voltar um pouquinho aqui, Lico, em relação dos teus sonhos, né? Você, um menino em Graxate, de uma cidade maravilhosa que é Imbituba, onde nós estamos, né? Quem te ajudou a realizar o teu sonho? Teus familiares, teu pai, a tua mãe, os amigos, os irmãos, foram as pessoas responsáveis também por essa vitória sua? Com certeza, teve várias pessoas que me ajudaram. Você não consegue realizar grandes feitos sozinho, você precisa de alguns empurrões, algumas orientações, né? E o meu pai sempre foi um desportista, né? Jogava a família toda, né? Muita gente. Futebol. Tive um irmão mais velho que jogava muita bola e que me ensinou a chutar com o pé esquerdo, né, na época de criança. Mas eu tinha uma realização de ser jogador devido a um jogo que aconteceu aqui em Imbituba, entre o Imbituba Atlético Clube, que era um time profissional na época, disputava a primeira divisão de Santa Catarina, e o Metropol, que era o melhor time de Santa Catarina e que tinha os melhores jogadores do estado. E um jogo, eu com 12 anos fui assistir esse jogo aqui em Imbituba, ainda menino, né? E vi um jogador com a camisa número 8 chamado Madureira, que me chamou a atenção naquele jogo assim. Inspirou. Ele foi a minha grande inspiração, foi meu primeiro grande ídolo que eu imaginei no futebol. Hoje somos amigos, assim, sem nos conhecermos, mas de conversar, né? E depois eu fui saber da história dele, depois que eu encerrei a carreira. Ele jogou no Palmeiras de Ademir da Guia, jogou no Vasco. Na década de 70. Jogou no Vasco na época. Para mim, Ademir da Guia foi um dos melhores meio de campo. Sim, com certeza. Ademir era um divino, né? Ademir era uma imensidade de futebol. Mas o que me trouxe aqui também, Lico, a gente percebe, você tem um relacionamento profissionalmente com o Zico, com o Nunes, que era o... E você chegou num time assim, jogando também pela esquerda, né? Será que vai ter vaga para esse garoto que veio lá de Santa Catarina jogar aqui no Flamengo? Você chegou e conquistou o Brasil, conquistou o mundo, jogando exatamente do lado que a tua perna boa era a perna direita. Mas aí você aprendeu com a esquerda e se tornou o conhecido no Brasil e no mundo, foi exatamente pela esquerda. Não tinha diferença, né, de uma perna e outra. Graças a Deus, isso me facilitou bastante. Eu era um jogador mais ou menos completo, né? E então, eu fui parar num time onde na época assim era um prazer imenso, né, estar naquele meio, né? Você não tinha nem que disputar a posição. Eu fui para lá como meia, né, saindo do Joinville, mas os meias que tinham lá, número 8, que era a minha posição que eu gostava de jogar, tinha um mulato chamado Adílio, que foi o jogador mais habilidoso que eu já vi jogar. Infelizmente ele se foi, que Deus o tenha. E o outro era o 10, que era o melhor jogador do mundo, que era o Zico, né? Então não adiantava eu ficar ali batendo para querer jogar
no lugar dos dois, né? Tem que conquistar o seu espaço. Isso você fez muito bem. Porque aí, quando eu falei que eu tinha jogado na ponta esquerda, na ponta direita aqui em Santa Catarina, me abriu mais um espaço para entrar no time, entendeu? Pelas circunstâncias, né? E aí foi onde o Paulo César Carpegiani assumiu o time, no lugar do Dino Sani, e me colocou em algumas partidas da Libertadores. Foi onde eu fui me firmando até o jogo do Botafogo, que eu entrei jogando como titular, e foi aquele 6-0 que ficou marcado. Histórico. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para os flamenguistas, que é a maior torcida brasileira, né? A nação flamenguista é muito grande, né? Principalmente no Nordeste, onde a gente tem muitos seguidores. E para esses garotos que estão sonhando em entrar no futebol, com a mensagem do craque, do campeão mundial rico, né? Parece a garotada que está chegando agora no esporte, no futebol. Eu digo que para você realizar seu sonho, você tem que ter determinação, tem que suar bastante para depois você abraçar tudo aquilo que foi realizado de bom, né? Então, o futebol, como outra profissão qualquer, são os treinamentos, né? O suor nos treinamentos que vai te fazer ser uma pessoa, um jogador mais completo, né? Dentro de campo. E por isso que é trabalhar, treinar, confiar em você, independente de quem está na tua frente, você tem que acreditar em você e mostrar que você tem potencial para querer estar onde você pensa em estar, né? Quando alcançar o seu lugar, você então mostre com valentia, com determinação, com coleguismo, né? E sendo gente boa, que possa agradar e respeitar a todos, para que as coisas boas também venham a seu favor. Eu quero agradecer de coração, uma gratidão enorme em ter batido esse papo com você aqui e atender aqui na sua casa, né? E dizer que nós temos um grande número de pessoas que gostam do Flamengo no Brasil e ainda se espelham na sua jogada, né? No ponto esquerdo do Flamengo, campeão mundial de clubes, inclusive ganhando o Liverpool, né? Por 3-0, que coisa histórica, né? Infelizmente já são 44 anos que o Flamengo não chegou mais lá, né? Nós ganhamos vários títulos, né? Eu acho que todos que a gente disputou com aquela equipe, a gente conseguiu, graças a Deus, ser campeão. Campeão carioca da Taça Guanabara, campeão brasileiro, Libertadores e chegando... Então, a todos os flamenguistas, rubro-negros aí do Maranhão, um grande abraço do Lipo aqui para vocês, a todos os rubro-negros do Brasil. Então, desejo a todos muito sucesso, muita saúde e que o Flamengo continue a nos dar muitas vitórias e conquistas para a gente comemorar. Valeu!